Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXXXX Capítulo 6 Shinshiken Parte 3. O grupo de 12 pessoas avançava pela mata caminhando pelo chão. Naruto havia considerado que seria melhor ir aos poucos por consideração a seus companheiros gravemente feridos e por isso, ao invés de ir de galho em galho, eles caminhavam em um ritmo acelerado. Embora não fosse apenas por isso, no momento em que as equipes de Kumo viram Sakura, todos sabiam que era impossível para ela acompanhá-los. Sakura era muito magra e sem músculos. Os 6 Kumonin ficaram imensamente surpresos por ela realmente ter o direito até de usar seu Itaí-até. Ficou claro que os requisitos para se formar na Academia Ninja em Konoha eram extremamente fáceis, ou assim pensavam os ninjas de Kumo. O ruivo continuou andando pela floresta, com todos os sentidos em alerta, enquanto liderava o grupo, circulando e evitando os diversos perigos da floresta. O garoto estava tão concentrado nas possíveis ameaças que não percebeu as diferentes emoções turbulentas que a garota em seus braços estava sentindo. Shio estava uma bagunça emocional agora e a pior parte era que ela não sabia o porquê. Ela pensou que era por causa de seu encontro com Orochimaru, a ansiedade e o medo finalmente a atingiram e foi por isso que ela se sentiu tão segura nos braços de seu irmão. Mas então ela também podia sentir seu coração batendo forte e o calor em suas bochechas, o que fez a loira se perguntar brevemente se ela não estava impossível. A loira gritou em sua cabeça. A mera ideia era ridícula. Eles tinham acabado de se falar pela primeira vez momentos atrás. Eles mal se conheciam e o mais importante era seu irmão. A loira baniu a ideia do fundo de sua mente enquanto tentava se convencer de que sua situação atual e seus sentimentos eram totalmente circunstanciais. Shio sentiu-se animada e feliz porque se reencontrou com seu irmão, corou porque deve ter adoecido de alguma forma e, por último, sentiu-se ansiosa com o que eles fariam a seguir. Esses argumentos soavam muito mais críveis, se não fosse por Shio saber que eles eram apenas uma mentira vulgar, uma tentativa de justificar seus sentimentos confusos. Mas, para o bem de sua própria sanidade, ele acreditaria neles até novo aviso. Era melhor do que admitir para si mesma que ela tinha um complexo de irmão mais velho com possivelmente uma pequena. Ela não queria pensar sobre isso. Ela estava tão imersa em seus pensamentos que não notou Nozomi que estava olhando para ela. Aparentemente, ela foi a única que percebeu sua situação. Cerca de meia hora depois, o grupo chegou a uma clareira e o ruivo mais velho viu uma árvore oca entre os limites. Decidindo que seria um bom lugar para descansar, dirigiu-se à grande árvore e entrou para ver melhor. Embora o pequeno abrigo improvisado não tivesse um teto muito alto, havia espaço mais do que suficiente para todos. Naruto virou a cabeça para ver o resto.
Ok, vamos descansar aqui. Deixe os feridos lá dentro e eu vou cuidar de suas feridas. Jugo, eu quero que você fique de guarda lá fora, Karen ajude com as proteções. Kimimaro, tente caçar algo para nós, por favor, nós estarei aqui por um bom tempo. Os dois assentiram e entraram para deixar os feridos, as meninas e Jugo com mais cuidado do que Kimimaro, que jogou Menma no chão como saco de batatas. Jugo então saiu para vigiar os arredores acompanhado de Karen, que colocou barreiras e selos de detecção em algumas árvores do perímetro, enquanto o albino saiu em busca de comida, mas não antes de lançar uma olhada uma última vez em Menma. Tecnicamente, o ideal seria mandar Jugo buscar a comida, mas, infelizmente, o homem de cabelo laranja era vegetariano e tinha suas próprias rações militares em um rolo de armazenamento. Espere um minuto. Quem colocou você no comando? Perguntou/gritou o cabeça de rosa. As garotas Kumo franziram a testa enquanto esfregavam as orelhas. Yakumo olhou nervosamente para sua amiga enquanto Shio e Nozomi olhavam para ela jogando adagas por gritar com seu irmão/amigo. /crush. O Uzumaki suspirou antes de olhar para a garota com uma expressão estoica. Quem estaria no comando senão eu? Bem, obviamente eu. A expressão de Naruto não mudou. Não me olhe assim, Baka. Eu era a Kunoichi mais inteligente da academia, sou a mais qualificada para liderar o grupo. Eu grito olhando furiosamente para o ruivo. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você realmente acha que apenas ser inteligente o torna mais qualificado do que eu? O tom gelado da voz do Uzumaki causou arrepios na espinha de Sakura. Sou uma pessoa que esteve em missões de alto escalão e muitas vezes meu sensei e o próprio Raikage me colocaram no comando de minha equipe. Sou a pessoa mais qualificada porque tenho algo que me falta, experiência. Aos meus olhos, você não passa de uma desculpa patética para Kunoichi, que ficou sem fazer nada enquanto seus companheiros eram massacrados por Orochimaru. Não espere que eu obedeça a uma garota covarde sem habilidade que, diante do perigo, a única coisa que ela pode fazer é mijar em si mesma. Eu termino enfaticamente. Sakura recuou afetada, as palavras do ruivo a atingiram com mais força do que qualquer outra coisa em sua vida. Com os olhos marejados, ela olhou para as outras 3 garotas de seu grupo em busca de apoio, uma que ela nunca encontrou. Yakumo parecia imensamente desconfortável e não por causa de seus ferimentos. Shio e Nozomi, pelo contrário, olhavam para ela como se fossem arrancar sua cabeça e Ako e Akeno olhavam para ela com sorrisos zombiteiros. Sozinha e sem apoio, a menina foi ferida na cabeça, com a franja escondendo os olhos. E eu preciso de um pouco de ar fresco. E eu estou indo agora. Ele disse e rapidamente se virou e correu para a clareira. Embora os 5 pudessem ver por um instante as lágrimas caindo em suas bochechas, Yakumo se sentiu um pouco mal. Naruto-san, você não acha que foi um pouco duro com ela? Eu pergunto com cautela. O ruivo colocou a mão direita no peito de Shio, que corou de vergonha, enquanto Nozomi fez noivas. Suas olhavam para Uzumaki com um tique na sobrancelha, e respondeu sem olhar para ela enquanto começava a cuidar dos ferimentos de sua irmã. Eu não disse nada que não fosse verdade. Não sei o que diabos ela está fazendo neste exame, quando é óbvio que ela é uma Fanjiro que não treinou na vida. Eu respondo focando em sua tarefa. Yakumo, Nozomi e Shio observaram com fascínio a mão direita do ruivo se iluminar de ouro e a loira começar a sentir a dor desaparecer e suas feridas fecharem. Naruto manteve o processo por mais alguns minutos antes de parar. Que tal? Te pergunto. A loira levantou as costas e sentou-se enquanto verificava seu corpo. Incrível!
Não dói mais. Eu grito fascinado. Nozomi olhou surpresa para Shio, mas se recuperou rapidamente quando viu o ruivo se aproximando. Seu coração batia acelerado a cada segundo, ela não sabia o que dizer ou como agir. Ela rapidamente olhou para baixo, sua franja escurecendo seus olhos e lágrimas se formando neles. Ela se recompôs um pouco e tentou falar. Naruto, deixa Nozomi, quero falar com você depois e sozinha. Por enquanto deixa eu te curar. O Uzumaki disse ao que Aoshi assentiu. A verdade é que ele não sabia mais o que pensar. Não podia ficar chateada com Nozomi, não depois de tudo que eles haviam passado. E enquanto caminhava em sua direção, seu Kagura Shingan detectou seu medo e arrependimento, pelo qual ele queria falar com ela mais tarde. Em particular, ele tinha muitas perguntas para fazer a ela sobre por que ela o tratou assim da última vez que se encontraram e o que aconteceu para Itachi tomar a decisão de acabar com a maior parte do clã Uchiha. Os olhos da menina brilhavam de esperança. Quando a segunda fase do exame terminasse, ela o convidaria para jantar em sua casa para que pudessem conversar mais a sós com eles e lhe dar respostas sobre o caso de Itachi com sua mãe, que também sentia sua falta. 20 minutos depois, Yakumo, Shio, Nozomi e Menma foram curados e apenas Sasuke estava faltando. Naruto se aproximou do Uchiha e começou a repetir o processo. Mas no momento que colocou a mão no peito do garoto ele parou. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa antes de fechá-los e se concentrar. Com seu olho de Kagura e suas habilidades de percepção de chakra, ele sentiu o corpo do Uchiha se curar lentamente, mas ao mesmo tempo ele podia perceber claramente que o processo era doloroso. Abrindo os olhos, Naruto olhou para o pescoço do garoto onde pôde perceber um chakra desconhecido e claramente invasivo. O ruivo tirou a gola da camisa e então viu um selo em forma de 3 tomos formando um círculo vermelho brilhante e pulsante. Ele supôs que era a origem do chakra desconhecido, mas também a fonte de sua dor. Cheio. A loira que estava conversando com Yakumo Nozomi parou e olhou para o irmão. Pode vir um momento? Perguntado. A Namikaze se aproximou e quando viu o selo no pescoço, seus olhos se arregalaram em choque. O que é isso? Naruto levantou uma sobrancelha. Você nunca o viu antes? A menina balançou a cabeça. É a primeira vez que eu... É onde aquele pedófilo deu o chupão nele. Eu grito apontando o meu dedo. O suor escorria pela nuca dos presentes. Chupão? Eu pergunto algo engraçado a Keno. O loiro se virou para olhar para o Estengu. Sim, aquela maldita cobra albina estava obcecada com Sasuke, falando besteira sobre poder e se juntando a ele. Chegou um momento durante nossa luta em que ela esticou o pescoço e o mordeu no pescoço, bem onde tem aquela coisa. Eu explico com veemência. Ela se parece mais com Menma do que eu pensava. O ruivo pensou consigo mesmo. Ele olhou para o selo, novamente refletindo sobre o que poderia ser. A matriz foi comprimida na forma de 3 tomos para que ele não pudesse reconhecê-la ou descriptografar a matriz. Ele poderia descompactá-la, mas como estava agindo no corpo de Sasuke, achou melhor não tocá-lo até que o processo terminasse, fosse ele qual fosse. Ele só esperava que o referido processo não acabasse matando de dor. Mas de repente ele se lembrou de uma conversa que teve com um de seus amigos, uma conversa que aconteceu há 3 anos. Os olhos do Uzumaki se abriram e ele virou a cabeça em direção à entrada. Julgo. O gigante de guarda se virou para ver seu líder gesticulando para que ele se aproximasse, o que ele fez em um momento. Naruto-sama. O ruivo não disse nada a princípio, apenas mostrou-lhe o selo. Assim que o gigante o viu, ele franziu a testa e fez uma cara de profundo desgosto. É o que eu acho que é? Perguntou o ruivo.
Jougo assentiu ganhando um suspiro do ruivo. O que você propõe que façamos? Nada, pelo pouco que sei, o selo está se adaptando ao corpo agora, seria perigoso tentar mexer nele. Embora deixar como está também não seja melhor, há apenas 10% de chance que sobreviverá ao processo. Eu explico ganhando um suspiro das 3 garotas. E espere, não há nada que possamos fazer? Perguntou Nozomi em pânico. Sim, Sasuke é um baka arrogante, mas ele ainda é um parceiro e irmão de Nozomi, Shio disse preocupado. Naruto olhou para elas com um leve toque de tristeza. Sinto muito, mas não posso fazer nada sem arriscar ainda mais a vida dele. Se desculpou. As 3 meninas baixaram a cabeça um tanto deprimidas. O grupo começou a fazer os preparativos para a noite. Sakura colocou algumas armadilhas do lado de fora para evitar intrusos sob o olhar atento de Jugo, que continuou a ficar de guarda do lado de fora. Shio, Yakumo e Nozomi cuidaram dos 2 meninos que ainda estavam inconscientes e Naruto colocou alguns lacres dentro do baú para múltiplos propósitos. Ele colocou 2 na entrada para acionar um Genjutsu para escondi-los do lado de fora. Qualquer um que olhasse para a árvore do lado de fora veria apenas uma árvore perfeitamente normal. Ele também colocou algumas pedras no meio do abrigo improvisado e uma vedação no telhado. Para evitar atrair inimigos, o Ruivo resolveu fazer uma fogueira dentro do porta-malas. Para evitar acidentes, colocou lacres em volta do círculo de pedra onde estaria o fogo para evitar que se alastrasse acidentalmente e um lacre de armazenamento contínuo em cima para absorver toda a fumaça. Quando Sakura voltou, Yakumo e Shio contaram a ela sobre a situação delicada de Sasuke. Nozomi estava muito ocupada pensando e zelando pela saúde de seu irmão. A cabeça de Rosa também não aceitou muito bem, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Enquanto colocava a lenha, Kimimaro apareceu em um xuxi no meio da clareira. O Kaguya se aproximou do buraco na árvore, passando pelas armadilhas que o cabeça de Rosa havia colocado. Não eram muito difíceis de ver para alguém com um olhar atento, mas ele não disse nada sobre o assunto. O albino se aproximou do ruivo. Naruto-sama, encontrei um javali para o jantar, está cortado e pronto para cozinhar. Disse-lhe. Naruto se virou e sorriu para seu amigo. Obrigado, Kimimaro. Então olho pelo buraco na árvore. Está escurecendo. Oi, Karin. Você pode fazer o fogo. Vamos comer logo. Ela disse enquanto chamava sua irmã/primo. Ok, Naruto ni, Shio gritou irritada e com um tique no olho. É você que está fingindo ser a irmã do meu Oni-chan. A loira gritou acusadoramente enquanto apontava o dedo para a ruiva. Do que você está falando, oxigenado? Eu sou a irmã do Naruto Ni. Sou eu quem está com ele todos esses anos. E também compartilho mais laços de sangue caso você não tenha visto nosso cabelo. E legalmente para o clã nós pertencemos. Do que você está falando, bruxa de 4 olhos? Só eu posso ser a Nei-chan dela. Ninguém mais pode ser, só eu. Namikaze reclamou até que ela percebeu como ela disse sua declaração e abaixou a cabeça, corando enquanto soprava a fumaça para fora suas orelhas. Kimimaro e Karin. Eles tinham sorrisos zombeteiros direcionados a Naruto e Shio, enquanto seguravam Ako e Akeno, que estavam murmurando coisas sobre oxigenates com complexo de irmão, que querem pegar o que é delas, e Akumo, que estava segurando Nozomi, que estava tentando esfolar Shio Pro tenta conquistar o ruivo, enquanto olhava para o Namikaze com seu Sharingan girando furiosamente. Para aliviar o clima tenso, Kimimaro voltou a chamar a atenção do líder. Além disso, eu também tenho isso. Ele disse enquanto tirava da manga um pergaminho do céu e um da terra. Outro par. Mas o que aconteceu enquanto você estava caçando? Ele disse surpreso enquanto pegava os rolos.
As meninas também ficaram surpresas ao ver o pergaminho, mas ainda mais quando ouviram o Ruivo dizer outro par. O Albino deu de ombros. Algumas equipes de AME tentaram me agredir enquanto eu estava esfolando o javali. Eu os derrotei, amarrei em um tronco de árvore e continuei meu trabalho. Ele disse antes de se aproximar da pequena fogueira que sua namorada acabara de fazer com um katojutsu, ignorando completamente as garotas que tinham enormes gotas de suor atrás de suas cabeças. Eto, o Albino virou a cabeça para onde estava sendo chamado. Desculpe-me, Kimimaro-san, mas onde está o javali? Yakumo perguntou. O Kaguya tirou um pergaminho da manga à esquerda e mostrou para a garota. Yakumo e Sakura pareciam bastante surpresas e confusas com isso, mas Shio e Nozomi entenderam o que ela quis dizer com aquela ação. Kimimaro desenrolou o pergaminho e canalizou o chakra pela matriz que estava no meio. Uma nuvem de fumaça apareceu, várias tiras de carne empilhadas umas sobre as outras. Yakumo e Sakura ficaram boquiabertos até que Shio decidiu dar-lhes uma explicação. É um pergaminho de armazenamento, conversamos sobre isso na academia. É um dos selos mais básicos da arte do Fuinjutsu. Espere, você já viu um? Yakumo perguntou. A loira concordou. Bem, na verdade você pode comprá-los em qualquer loja shinobi e meus pais são Fuin Masters. Eu tentei aprender a arte, mas a garota começou a esfregar a nuca nervosamente. Nunca fui muito bom nisso. Ela disse um pouco envergonhada. Estou bastante surpreso. As meninas olharam para Kimimaro. Considerando que seu irmão é um prodígio da arte, estou surpreso que você não tenha um menor interesse nisso. O Albino disse enquanto olhava para a loira. Os olhos da loira e da mulher negra se arregalaram. Oni-chan sabe Fuinjutsu? Perguntou a surpresa Namikaze. Fuinjutsu não era um ramo do shinobi que poderia ser aprendido em qualquer lugar aleatoriamente. Era muito raro encontrar até mesmo um bom teste para aprender. A Kaguya bufou. Esse é o eufemismo do ano. Naruto-sama é um Uzumaki nível 12. Pelos padrões comuns, ele já é um Fuin Master por direito próprio. Eu explico. As 4 meninas sentiram suas bocas se soltarem no chão. Kimimaro. Não fique contando minhas habilidades como se não fossem nada. Repreendeu o Ruivo. O Albino baixou a cabeça arrependido. Minhas desculpas, Naruto-sama, isso não vai acontecer de novo. Ele disse antes de continuar a fazer o jantar em silêncio. Shio se desconectou completamente do mundo real, muito surpreso com a declaração do Albino. Sua mãe lhe contou sobre o clã Uzumaki e seu enorme talento na arte do Fuinjutsu. A loira sabia que via de regra havia 10 níveis na arte, mas o clã Uzumaki tinha 5, criados por eles mesmos com seu talento natural. O fato de seu irmão ser um nível 12 não significava apenas que ele era incrivelmente talentoso na arte, mas também significava que ele havia pegado os pergaminhos do clã Uzumaki com o Daimyo do Fogo para chegar a esse nível. Kushina nunca foi capaz de subir acima do nível 10. Quando seu mentor, Mito Uzumaki, morreu e deixou os pergaminhos do clã Uzumaki para ela, ela nunca os tocou. Eles a lembravam muito do último membro de seu clã. Ela planejou continuar seu aprendizado após a Grande Guerra Ninja, mas então veio a gravidez, a extração forçada do Kyuubi, o abandono de seu filho e a saída da vila para treinar Shio e Menma. Ele nunca teve tempo de começar a aprender os últimos 5 níveis de Fuinjutsu do clã Uzumaki e nunca o faria. Afinal, ela não era mais uma Uzumaki e todos os seus pertences, incluindo os pergaminhos do clã, foram confiscados pelo Daimyo. Naruto olhou para sua irmã e suspirou. O plano do Ruivo de esconder suas habilidades foi por água abaixo.
Enfim, não fiquei muito chateado de qualquer maneira, os planos só sobrevivem até o primeiro encontro. O que o incomodava era o fato de não ter esquecido sua missão e se perguntar seriamente o que diabos estava fazendo. As ordens do Raikage eram claras: esmague seus irmãos, vença os exames Chunin e roube os segredos do pergaminho proibido do Hokage. A princípio, ele aceitou a missão pensando que assim poderia se reconciliar com seu passado, obter uma pequena vingança ao humilhar completamente a próxima geração de ninjas de Konoha e obter novas técnicas para seu Mokuton ou sua herança, que seriam os jutsus do Namikaze Sênior. Com tudo isso, aqui estava ele, com seus companheiros, apoiando o time de seus dois irmãos e se dando bem com sua irmã que mais tarde ele deve derrotar completamente. O ruivo suspirou. Em que ponto eu pensei que isso era uma boa ideia? Em nenhum. Depois de comer a cabeça sem parar, você resolveu agir com o coração. Kurama disse. Ninjas que são guiados pelas emoções acabam mortos. Não, os ninjas que se deixam levar pelas emoções, no campo de batalha, são os que acabam mortos. Neste momento você é apenas um cara aleatório que está curtindo o momento e que deveria aproveitar para conhecer sua irmã. Ele disse com um sorriso. Estou em uma floresta com perigos mortais a cada 20 metros. Isso não conta como um campo de batalha? Pergunto com um sorriso interno. Depende. O Uzumaki suspirou. Além disso, do que adianta tentar me dar bem com ela quando ela acaba me odiando depois? Tenho que enfrentar Shio e Menma e humilhá-los em público na frente de milhares de pessoas. Sem falar que não tenho intenção de enforcar sair com aqueles dois. Ele disse em sua cabeça, a última parte dirigida a seus pais. Dê a eles algum crédito: se você realmente acabar humilhando-os em combate, significa simplesmente que a diferença de poder entre você e eles era muito grande. Shio, pelo menos, não acho que ela iria culpá-lo por derrotá-la. Ela parece madura o suficiente para aceitar uma derrota de maneira positiva. A raposa encorajou. Espero que você esteja certo. Ele pensou por dentro. O grupo continuou com suas tarefas até a noite cair. Com a entrada do buraco da árvore escondida pelo selo, todos puderam relaxar em volta da pequena fogueira que acenderam no meio do abrigo. Os feridos foram empurrados para o lado, enquanto os outros 10 genin ficaram ao redor do fogo, com Kimimaro preparando o jantar. As 4 kunoichi de Konoha ficaram surpresas ao descobrir que o albino era um ótimo cozinheiro, com o rosto estoico do menino e aparência de guerreiro. Jamais teriam imaginado. Comeram todos em silêncio as espetadas de carne de javali que o albino tinha preparado juntamente com algumas ervas para lhe dar mais sabor. O clima estava um tanto estranho e tenso, principalmente devido a Sakura, que ainda estava um tanto abalada com as palavras duras do ruivo. Shio tinha uma infinidade de perguntas que queria fazer ao irmão, mas não sabia nem por onde começar. Como Nozomi, que ainda ela sentiu um pouco de medo de que o ruivo a odiasse, e Akumo também não tinha muito o que dizer. Jougo conversou um pouco com Kimimaro e Karin. Ako e Akeno fizeram um plano para não descuidar de Naruto e que o Corvo e o Oxigênio não se aproveitariam de seu noivo. E o próprio Naruto ainda estava um pouco indeciso sobre o que deveria fazer com seus irmãos, tendo em mente sua missão. No final, quem acabou quebrando o silêncio foi ninguém menos que a loira Namikaze. Ano, o que você vai fazer depois disso? Ele perguntou enquanto olhava para o Uzumaki. Todos olharam para a loira e o ruivo a encarou meio confusa. Depois de que? Você sabe, quando os meninos acordarem. Ainda estamos no meio do exame e temos que pegar os pergaminhos. Disse. Os olhos de Naruto se arregalaram quando ele olhou para ela. Oh, é isso que você quis dizer.
Bem, nós já temos nosso conjunto de pergaminhos, então provavelmente iremos para a torre. E você? Shio parecia um pouco desconfortável e Akumo respondeu em seu lugar. Em teoria, tínhamos concordado em nos juntar a Sakura, Menma e Sasuke. Cada um de nossos times tinha um pergaminho de terra, mas quando enfrentamos Orochimaru, Sakura e seu time perderam o pergaminho, ele foi queimado bem debaixo de seus narizes. Naruto olhou para as meninas em silêncio por alguns momentos antes de colocar a mão sobre a tatuagem em seu braço. Em uma nuvem de fumaça apareceram 3 pergaminhos, 2 do céu e 1 da terra. O ruivo entregou-lhes os pergaminhos sem dizer nada. O Oni-chan. Pegue, já temos um conjunto para nós, esses são os que sobraram. Ele disse facilmente. As garotas olharam para o Uzumaki sem acreditar, mas ainda pegaram os pergaminhos. Obrigado. A loira disse com um sorriso. Naruto deu de ombros. Não é grande coisa, eles não nos servem de nada. Ele disse antes de terminar rapidamente sua refeição. Vou sair um pouco, não vou demorar. Ele disse antes de se levantar e sair pelo buraco da árvore. Quando estava do lado de fora, o ruivo virou a cabeça para verificar se os lacres que cobriam a entrada estavam funcionando corretamente. Para sua satisfação, ele só viu uma árvore perfeitamente normal, nem mesmo a luz do fogo dentro da árvore era visível. Sem mais delongas, ele olhou para frente novamente e deu alguns passos à frente antes de se sentar no chão. Naruto estava preocupado, nervoso e emocionalmente exausto. Ele nunca imaginara que as coisas acabariam assim neste exame. No final do segundo teste, ele ia ter que dar uma explicação ao seu sensei sobre a situação, mais especificamente, sobre seus irmãos. O que aconteceu com Nozomi, embora possivelmente fosse mais importante para ele, não afetou Kumo e sua missão em tudo. Shio e Menma iam contar a Minato o que aconteceu na floresta e havia a possibilidade do Hokage se encontrar com Darui e Zabuza e isso o assustou. O ninja Gatana não lhe contaria nada, mas se o Jonin de pele escura perguntasse ao Uzumaki por que ele havia ajudado seus irmãos, ele teria que lhe dizer a verdade. O homem havia sido seu mentor, tanto para ele quanto para seus companheiros. Embora ele era um bom mentiroso, era incapaz de enganar aqueles com quem se importava. Naruto temia que Darui questionasse sua lealdade a Kumo. Apesar de ter morado naquele lugar por apenas 3 anos, era sua casa, o lugar onde ele pretendia fazer sua vida, ter uma família e um futuro. Naruto estava com medo de que tudo isso pudesse desaparecer. Mas a verdade é que, apesar dos riscos, o ruivo não se arrependia de ter ajudado seus irmãos. Mesmo não querendo ver Minato e Kushina nem no Paint, podia admitir que se importava com os irmãos. Mas, infelizmente para este último, ele não voltaria para a aldeia, nem mesmo para eles. Konoha era um capítulo sombrio em sua vida e Kumo era seu futuro. A pergunta era: como ele disse isso a eles sem que eles ficassem bravos com ele? Devo pensar tão à frente. Eles mal se conheciam. Naruto suspirou cansado enquanto pegava sua cabaça e a levava aos lábios, engolindo um líquido doce que enviou um calor agradável por sua garganta. O que você está bebendo? O ruivo se virou, xingando internamente por ter baixado a guarda, mas de repente relaxou quando viu sua irmã olhando para ele com as mãos atrás das costas e a cabeça inclinada para o lado como uma expressão curiosa. Kawai, ele pensou por um momento até perceber o que havia dito em sua cabeça e corou um pouco. Os rugidos hilários em sua cabeça também não ajudaram. Oni-chan? Perguntou a loira preocupada. Naruto tossiu um pouco, tentando esconder seu desconforto. Sake. Ele respondeu antes de olhar para frente novamente. O grito indignado da garota o fez parar no meio do gole.
Você está bebendo álcool. Mas você não tem 20 anos. O Uzumaki deu de ombros. Idade para matar, idade para beber, jogar e foder. Shio corou profundamente ao ouvir a última parte por algum motivo desconhecido. Ela se imaginou no pátio de uma casa enquanto observava crianças ruivas brincando, mas ela não disse nada, apenas avançou e sentou-se ao lado de seu irmão enquanto olhando para ele com a testa franzida. Kashan vai ficar com raiva de você. Naruto bufou. Duvido, bebo desde os 13 anos e ela nunca me disse nada sobre isso. Mas a atmosfera de repente congelou quando ambos processaram o que o Uzumaki acabara de dizer. Segundos se passaram e nenhum dos dois disse nada, Shio por causa do medo e Naruto porque ele estava chegando em sua mente por seu deslize. Oni-chan, você não estava se referindo a Kushina Kashan, estava. Ele disse em um tom neutro. Mesmo assim, o Uzumaki pôde perceber e sentir uma tristeza profunda através da voz da garota e de suas habilidades como sensor. Os segundos se passaram, o ruivo sem virar a cabeça, não querendo ver a tristeza da garota através de seus olhos. Eu finalmente suspiro. Não, se existe alguém neste mundo que considero minha mãe, é Shuri Tengu. Ela admitiu com um pequeno sorriso no rosto ao pensar em sua mãe adotiva. Naruto ainda não virou a cabeça, mas ele podia imaginar o olhar de dor em seu rosto e as lágrimas brotando em seus olhos emimas e Kashan. Eu quero dizer Kushi, eu sei quem você quer dizer. Interrompeu Uzumaki em um tom frio que fez o coração da garota tremer. Ela não disse nada por um tempo até que encontrou forças para olhar para sua irmã. Como ela imaginou, as lágrimas começaram a cair dos olhos de sua irmã. Shio, você a ama porque ela é sua Kashan, ela te alimentou quando você estava com fome, te abraçou quando você teve um pesadelo e te protegeu quando você mais precisou dela. Ela é a pessoa que cuidou de você desde pequeno, né? Shio assentiu sem hesitar. Sim, claro. É por isso que Kushina Namikaze não é minha mãe. A declaração do ruivo chocou a garota. Nos primeiros 6 anos da minha vida tive que lutar com unhas e dentes por comida tanto no orfanato quanto na floresta para não morrer de fome. Nunca tive ninguém para me segurar enquanto rezava para que nenhum aldeão entrasse sorrateiramente em meu quarto e me mataram durante o sono, quando os aldeões me perseguiram determinados a acabar com minha existência. Tive que me virar sozinho, desejando que houvesse alguém que pudesse me proteger da dor e das surras que me deram quando me pegaram. Cada palavra de Naruto era como uma adaga perfurando impiedosamente o coração de Shio. Ele virou a cabeça para frente enquanto olhava para baixo. Hiruzenjiji e seus Zambu mal tiveram tempo de me proteger. Os de Shirako eram civis impotentes e, claro, Kushina nunca cuidou de mim em nenhum momento da minha vida. O Uzumaki não disse mais nada enquanto os soluços de sua irmã ecoavam por toda a clareira. Shio chorou enquanto se abraçava lutando contra o desejo de abraçar seu irmão porque ela não tinha o direito de fazê-lo. Naruto estava certo, sua família falhou com ele quando ele mais precisava, enquanto ela vivia uma vida relativamente pacífica e feliz. O ruivo teve que lutar constantemente neste mundo cruel para sobreviver. Oni-chan, me desculpe, Shio disse entre lágrimas. O ruivo suspirou novamente antes de olhar para ela novamente e se sentiu mal consigo mesmo por ter machucado sua irmã. Não era culpa dela que sua infância tinha sido uma merda. Ele ergueu a mão e começou a acariciar a cabeça da loira. Shio ergueu a cabeça e olhou nos olhos do irmão. Baka, não é sua culpa, então pare de chorar. Ele disse com um pequeno sorriso. A Namikaze apenas assentiu, não confiando em sua própria voz.
Minutos se passaram enquanto ele reinava silenciosamente na clareira, Naruto esperando pacientemente que sua irmã recuperasse o controle sobre suas emoções. Depois de enxugar as lágrimas, Shio falou novamente. Como você conheceu ela? Naruto demorou alguns instantes para responder. Ele havia contado a Hiruzen grande parte de sua vida, claro, omitindo os detalhes mais delicados ou fazendo-o jurar que não contaria certas coisas. Muito provavelmente, os altos funcionários da aldeia já sabiam de toda a história, então ele não viu nenhum problema em responder à irmã. Bem, é uma longa história. Digamos que tudo começou quando eu tinha 1 ano. Eu estava dormindo e por algum motivo estranho acabei entrando, e o Ruivo continuou contando sua história sem notar um corvo de olhos vermelhos brilhantes que os espionava esperando um momento de falar a sós com Uzumaki. Salto de linha. Bem, eu admito que as garotas têm coragem. Pensou o Ruivo. Talvez, mas eles ainda são lamentáveis, especialmente a Chiclete Rosa com patas, sendo melhor a maldita Uchi traiçoeira. Kurama zumbou. Calma, Kurama, vou explicar por que as coisas aconteceram ontem à noite. Você a perdoou rápido demais, tenho certeza que gostou. Além disso, você não deve intervir de uma vez antes que eles sejam mortos. Naruto, com o rubor ao se descoberto mesmo, voltou a se concentrar em seu entorno e teve que admitir que ele estava certo. Depois de uma longa conversa com Shio na noite anterior, quando ele foi deixado sozinho novamente, Nozomi apareceu para falar com Ruivo, depois de pedir perdão de joelhos. Enquanto chorava milhares de vezes, ela explicou o pano de fundo de suas ações. O Ruivo, ao saber da verdade, imediatamente a perdoou, pois sabia que estava falando a verdade por causa do Kaguya Shingon. Ele também aceitou sua oferta de ir jantar em sua casa. Ela queria dizer olá para Mikoto e saber como ela estava. Então, depois daquelas conversas, ele voltou a descansar sendo bombardeado com perguntas e farejando cada parte de seu corpo por suas noivas para saber se aquelas piranhas não haviam mexido com ele enquanto conversavam a sós. Depois disso, pensou em levantar cedo e chegar à torre o mais rápido possível. Infelizmente seus planos foram por água abaixo com a chegada da equipe de Otto. A princípio, Naruto não conseguia entender como eles conseguiram ver através de seus selos de Genjutsu. Eles eram alimentados pelo chakra da natureza. Eles eram indetectáveis por qualquer mestre de Genjutsu, exceto um sábio. Foi só mais tarde durante o confronto que ele percebeu que havia deixado de fora um pequeno detalhe em seus selos: o som. A equipe de Otto, como o nome de sua aldeia indicava, era bem versada em jutsu relacionado ao som e seu líder de equipe, Dozuki Nuta, era bem versado neles, razão pela qual eles conseguiram encontrar seu esconderijo. A garota, Kintsushi, havia ficado de fora da luta no momento e outro Genin, Zaku Abune, tinha uma técnica Fulton que lançava balas de ar comprimido contra seus inimigos. Apesar do fato de terem sido descobertos, Naruto permaneceu calmo e pensou em despachá-los rapidamente. Infelizmente, Sakura teve que escolher aquele momento para provar a si mesma que era uma kunoichi competente. Naruto teria jogado de lado sem cerimônia se não fosse por Shio e Nozomi insistindo em deixar o trabalho para eles. O Uzumaki não quis, mas acabou cedendo sob os olhares suplicantes das garotas de Konoha. Depois das revelações que fez ontem à noite, supôs que seria bom para Shio e Nozomi desabafar. As coisas ficaram um pouco complicadas quando outro Konoha Genin apareceu na clareira, gritando seu amor por Sakura e sua determinação em derrotar o time de Otto. Naruto imediatamente reconheceu aquele Genin peculiar com macacão verde e sobrancelhas enormes que ele viu no primeiro teste e ficou bastante animado ao ver suas habilidades.
Rock Lee lutou bem, mostrando a todos sua maestria e força em taijutsu, mas no final ele foi facilmente derrotado por Dozu com suas ondas sonoras. Não que o garoto fosse fraco, apenas não teve sorte na escolha de seu oponente. Yakumo e Shio foram derrotados por um ataque surpresa de Zaku enquanto assistiam à luta de Lee, para a grande decepção do ruivo. Ele ia ter que falar com sua irmã depois dessa luta. Sakura por sua vez foi capturada por Kim. A garota de cabelo preto agarrou a garota de cabelo rosa pelos cabelos e queria forçá-la a ver como ele matou Sasuke bem diante de seus olhos. Naruto pensou que teria que interferir de uma vez, mas para a surpresa de todos, Nozomi interrompeu e nocauteou a Otoko no Ishii com um poderoso soco. A surpresa das equipes de Kumo e de todos os presentes não parou por aí, apesar dela ter acabado muito ferida por lutar protegendo Sakura, ela havia conseguido ferir os braços do líder Otonin. Mas então outro time de Konoha apareceu, especificamente, os 3 Genin que haviam presenciado a matança de Kimimaru e vieram prontos para defender seus companheiros. Os 3 Genin conseguiram causar problemas para a equipe de Otto. A loira possuía uma Kinsemi recuperado e o garoto de cabelo de abacaxi imobilizou o Dozu com um jutsu de sombra. Mas não foi o suficiente, eles não levaram em conta o fato de que seus inimigos não se importam com seus companheiros e Inu/Kin acabou gravemente ferido pelo próprio Zaku. Naruto suspirou. Sim, acho que não podemos arrastá-lo por mais tempo. Ele pensou antes de olhar para onde Kimimaru e Juugo estavam. Vamos, meninas, fiquem para o caso de tentarem atacar os feridos, disse-lhes antes de começar a sair do buraco na árvore que os escondia todo esse tempo. Quando a equipe Kumo saiu, todos se viraram para olhar para eles, Yakumo, Sakura, Shio e Nozomi com expressões aliviadas, Ino, Shikamaru e Shoji em absoluto horror e Zaku e Dozu em surpresa. Então eles formaram uma aliança com a equipe Kumo. Isso complica as coisas. Dozu disse calmamente. Sinto muito, mas não posso mais ficar fora disso. A partir de agora nós cuidamos disso. Disse o ruivo para a grande surpresa do time 10. Isso não é da sua conta, saia antes que decidamos matá-lo. Zaku gritou. Kimimaru não gostou daquela barata insultando seu mestre e tornou-se muito vocal sobre isso. Naruto-sama, posso matar aquele inseto? O tom frio de sua declaração causou arrepios na espinha de todos, exceto para os 2 membros de sua equipe. Naruto ia responder, mas parou quando sentiu uma onda doentia de chakra explodindo atrás de suas costas. Sabendo perfeitamente quem era, respondeu. Não há necessidade, acho que há alguém que está muito mais ansioso para reivindicar esse direito. Ele disse para surpresa e confusão de todos. Ou pelo menos era esse o caso até que um certo Uchiha saiu da árvore à vista de todos, seu braço esquerdo e grande parte de seu pescoço envolto em várias tatuagens em forma de tomoe. Ele olhou para todos os presentes por alguns momentos até que seu olhar caiu sobre sua irmã ferida. Nozomi, quem fez isso com você? Ele perguntou com raiva crescendo em sua voz. Ninguém disse nada por alguns segundos, muito surpreso com a nova aparência do Uchiha, ou pelo menos até que a arrogância surgiu no tom de um dos Otonin. Nós fizemos. Ele disse sem preocupação. A Uchiha encarou o irmão com medo. Sasuke, o que ele fez com você? Acalme-se. O que quer que seja está me infundindo poder, o poder que ele me deu. Eu finalmente entendi, devo me vingar. A declaração enviou ondas de medo aos corações de seus amigos. Mesmo que eu tenha que vender minha alma ao diabo, devo ficar mais forte, não importa o preço que tenha que pagar. Ele disse antes de olhar para o menino que alegou ser o culpado pelos ferimentos de sua irmã. Então vocês vão pagar por isso.
Ele disse com raiva, enquanto as tatuagens se expandiam além de seu pescoço, invadindo o seu rosto e seu outro braço pouco a pouco. Ino. Volte para o seu corpo, Shoji, venha comigo, temos que nos esconder. Gritar Shikamaru aos seus companheiros. Não hesitaram em obedecer, e a loira quebrou a técnica e voltou para seu corpo. O time 10 caiu para o lado quando Sasuke começou a se mover em direção aos seus oponentes. Oi, você se acha muito forte, né? Agora você vai ver, Zanka, ondas decapitadoras. Ele gritou e uma onda de ar comprimido foi lançada no Uchiha. O problema era que a maioria dos feridos estava atrás do Uchiha, junto com o time Darui e Zabuza. O trio Inoshika e Sho assistiu horrorizado enquanto a onda de ar engolia seus amigos. A explosão gerou uma imensa cortina de poeira acompanhada pelo riso enlouquecido do Otonin. Ah! Você me perguntou até onde seus restos mortais voaram. Ele se perguntou em voz alta com um sorriso cruel. Com quem você fala? Os olhos de Zaku se abriram e ele tentou se virar, mas não teve tempo. Ele sentiu seus braços sendo agarrados e jogados para trás quando um chute em suas pernas o deixou de joelhos. Todos, exceto o Kumo, ficaram surpresos ao ver Sasuke atrás de Zaku subjugando a força e a maioria se virou para ver onde o outro ferido deveria estar. Quando a nuvem de poeira caiu, todos puderam ver com espanto uma grande cúpula feita inteiramente de chakra com 4 correntes douradas emergindo do solo, sustentando a estrutura. Todos, incluindo Sasuke e Zaku, ficaram fascinados observando o jutsu desconhecido até que a cúpula desapareceu, deixando apenas 4 correntes feitas de chakra que rapidamente retrocederam em direção à terra de onde vieram. Com isso, todos puderam ver o time Darui ileso e Zabuza parado na frente dos feridos protegendo-os. Enquanto a grande maioria de todos os presentes tentava entender o que acabara de acontecer, Shio, Nozomi, Yakumo e Sakura viram tudo do começo ao fim. A pessoa que os protegeu foi Naruto. Ele convocou as correntes pelas costas e as pregou no chão antes de fazê-las emergir para criar a estrutura defensiva, enquanto as garotas do time Zabuza pegavam os feridos e ficavam ao seu lado. Todos saíram de seu estupor com um estalo desagradável e um grito de dor. Eles assistiram quando Zaku caiu no chão em derrota, enquanto Sasuke ficou em cima dele com um sorriso cruel. Não precisava ser um gênio para descobrir o que havia acontecido. O mais provável era que o Uchiha tivesse quebrado o braço ou algum osso. O homem de cabelos pretos então se virou para o último Otonin de pé. Você é o último, vou me divertir mais com você. Ele declarou enviando arrepios na espinha de Dozu. Todos eles assistiram sem se mover enquanto Sasuke caminhava em direção à sua próxima vítima, o Otonin não ousando se mover, paralisado pelo medo e confusão. Orochimaru os havia enviado para matar Uchiha. Porque então o menino tinha sua marca, o selo amaldiçoado. Dozu conhecia perfeitamente o poder contido naquele selo e sabia que não tinha chance contra o homem de cabelos negros. Só podia assistir horrorizado enquanto seu carrasco se aproximava lentamente para acabar com sua vida. Mas no final Dozu teve sorte. Sakura se levantou e correu em direção a Sasuke antes de abraçá-lo por trás. Por favor, você não é assim, não continue. O Uchiha virou a cabeça para encontrar os olhos do cabeça de rosa. Quando ele viu os olhos cheios de lágrimas da garota e o medo e a preocupação neles, ele perdeu toda a vontade de continuar lutando. As marcas em seu corpo começaram a diminuir aos poucos até o pescoço do menino, onde estava localizado o selo amaldiçoado, e ele caiu de bunda cansada. Naruto, por sua vez, suspirou um pouco desapontado por não ver mais batalha. Bem, acabou.
Ele disse antes de se virar para olhar para sua irmã, que estava olhando para ele com curiosidade. O que eu vou fazer com você? Nenhum dia se passou e você voltou a ser arrastada. Ele disse cansado. Aloy decorou. Não é minha culpa, eu tive que lutar com as meninas. Claro, e o fato de você ter se machucado por ter baixado a guarda também não é sua culpa. Ele disse com a voz cheia de sarcasmo. O rubor de Shio aumentou enquanto ao lado dela, e Akumo também corou de vergonha. A garota inclinou a cabeça para o irmão. Sinto muito. Ele disse humildemente. Realmente, tenha mais cuidado de agora em diante. Não me deixe preocupado com você desse jeito. O ruivo advertiu antes de se aproximar e começar a cura. Shio apenas assentiu, mas por dentro ela se sentiu muito feliz sabendo que seu irmão se importava tanto com ela. O ruivo curou diligentemente sua irmã, Nozomi e a garota Kurama antes de se levantar para enfrentar os outros. Alguém precisa de mim para tratar uma lesão? Perguntado. O time 10 não se mexeu um centímetro, mas observou enquanto Sakura se aproximava com Sasuke apoiado em seus ombros. Foi então que o Uzumaki percebeu que seus inimigos haviam sumido. Onde está a equipe de Otto? Ele perguntou enquanto pegava Sasuke e cuidadosamente o colocava no chão. Foram embora. Respondeu o cabeça de rosa. O Uzumaki olhou para ela incrédulo quando ela começou a curar o Uchiha. Você está me dizendo que vocês deixaram uma equipe potencialmente hostil fugir em vez de acabar com eles? Se fosse porque eles estavam gravemente feridos, eu lembro que poderíamos ter lidado com eles sem nenhum problema. Respondidas. A declaração de Naruto causou arrepios na espinha do time 10, lembrando vividamente o que eles haviam testemunhado no dia anterior. Sakura teve a decência de corar, mas olhou para o ruivo com determinação. Eu disse antes da luta que essa era minha luta, não queria que você interferisse. Disse ainda, se eu não tivesse colocado aquele escudo para protegê-los agora, eles estariam mortos agora. Ele disse fazendo a garota corar ainda mais de vergonha e abaixar a cabeça em depressão. Obrigado. Naruto abaixou a cabeça para olhar para o Uchiha. Você sabe, por salvar meus companheiros de equipe. Disse. O ruivo ficou um pouco surpreso, mas deu de ombros aceitando o agradecimento de Sasuke. Enquanto o ruivo se concentrava em sua tarefa, começou a ouvir um barulho atrás de si, mas decidiu ignorá-lo, pensando que eram os outros falando em voz baixa. Infelizmente, a cura foi um pouco difícil pela invasão repentina de um encrenqueiro muito irritante. Sasuke, o que aconteceu com você? Naruto se encolheu de dor, alguém tinha acabado de gritar a plenos pulmões a 10 centímetros de seu ouvido. Virando a cabeça, ela imediatamente reconheceu o cabelo loiro de seu irmão. Seu time brigou um pouco, o ruivo disse em tom irritado. Foi então que Menma virou a cabeça e reconheceu o irmão pela primeira vez. O normal teria sido cumprimentá-lo ou mesmo contar uma piada para quebrar o gelo. Infelizmente Menma Namikaze não era exatamente normal. O que você está fazendo aqui? Ela gritou enquanto apontava para ele com o dedo indicador. A sobrancelha do ruivo se contraiu violentamente devido ao irmão irritante. Cure seu companheiro de equipe. Agora cale a boca e deixe-me focar. Ele disse em um tom afiado. O loiro ia responder, mas então percebeu a presença do time 10. O que vocês estão fazendo aqui? Shikamaru esfregou o pescoço enquanto suspirava. Seria muito problemático explicá-lo agora, vamos guardá-lo para outra hora. Shoji estava ao lado dele, olhando nervosamente para o ruivo. Ino estava um pouco mais longe com Sakura. Eles nos ajudaram, seu irmão e sua equipe também. Disse a Nozomi.
A expressão de Menma se iluminou como uma árvore de Natal. Sério? Com a garota cobra também. Como você a derrotou? Você usou um jutsu incrível. O que foi? Você deveria me mostrar. E o cabelo? Você é um menino, não é muito longo? Você quer cortá-lo? Krakoson ressoou por toda a clareira, chamando a atenção de todos, e todos sentiram o suor escorrer pela nuca. Todos podiam ver Shio com o punho fumegante e preso na cabeça de Menma. Baca! Pare de incomodar o Michan. Não vê que ele está ocupado. A loira gritou enquanto seu irmão esfregava a cabeça com força tentando aliviar a dor. Merda, você não precisava me bater com tanta força. Além disso, quem você está chamando de Baca? Ele gritou olhando para sua irmã furiosamente. Você, seu Baca. Baca, 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 baca. Por que você nunca pensa em atuar? As duas loiras começaram uma discussão na frente de todos. Os espectadores só podiam assistir enquanto gotas de suor caíam em seus pescoços em riachos. De sua parte, Naruto decidiu ignorar a dupla cômica e cuidar de seus negócios enquanto pedia a Sakura que se deitasse depois de acabar com Sasuke. Enquanto isso, nas sombras, havia dois indivíduos olhando para o grupo, um com curiosidade e outro com um ódio profundo, embora apenas para os 6 genin que carregavam seu Kumo Itai até. Chegou a um ponto em que ele não aguentou mais e se lançou de cabeça no Uzumaki, que ainda estava concentrado na cura. Mas em pleno voo, Kimimaro interceptou o inimigo com um chute que o estranho bloqueou, mas mesmo assim foi mandado voar um pouco mais longe e caiu de pé ao se colocar em guarda. Outra pessoa saiu das árvores e ficou ao lado dele com várias kunais na mão. Menma e Shio pararam sua disputa e se concentraram nos recém-chegados como o resto de seus amigos. Posso saber por que você tentou atacar Naruto-sama? Perguntou o Albino em um tom calmo, embora uma pitada de raiva pudesse ser notada. O menino de olhos brancos olhou para ele com desdém e desprezo. Para acabar com ele, o lixo de Kuno como vocês não merecem nada melhor do que isso. Neji. A garota ao lado dele gritou, eles deveriam apenas trazer-lhe de volta. Entendo, então você é apenas um inseto com um pequeno ressentimento pela nossa aldeia. O tom calmo em que ele disse isso quase fez Ryuga avançar de cabeça em seu inimigo. Naruto-sama, posso matá-lo? As equipas 7 e 13 olharam incrédulas para o albino, enquanto os já recuperados montavam guarda para defender quem o socorreu, mas a equipa 10 olhou para ele com medo. O ruivo parou sua cura antes de responder não, Kimimaro, já tivemos emoções suficientes por um dia. Ele disse ao amigo antes de olhar para Neji e Tenten. Acho que você veio pelo seu companheiro de equipe. A garota sentiu, mas o Hyuga não concordou totalmente. Não só isso, eu vim aqui para derrubar sua escória Kumo. Ele disse enquanto assumia sua postura de taijutsu. Naruto imediatamente parou o que estava fazendo enquanto uma aura esbranquiçada o cercava e ele liberou a intenção de matar ao máximo, tanto que todas as equipes presentes, exceto as equipes de Kumo, se ajoelharam, embora não fosse direcionada a eles. O chão rachou e Neji já estava lá, deitado de braços no chão, enquanto Mal levantava a cabeça para olhar para o Uzumaki, seus frios olhos azuis olhando para seu Byakugan ativo. Receio que se você tentar machucar meus amigos eu terei que te matar. Ninguém que se atreveu a colocá-los em risco saiu vivo até hoje. O ruivo falou quando parou de lançar sua intenção de matar. Ele teve que agradecer a seu pai, Barakiel Tengu, por ensiná-lo a arte de fazer sua presença conhecida como ele chamava. As equipes de Konoha se levantaram com medo e suas pernas tremiam. Este tinha sido 10 vezes pior do que quando enfrentaram Orochimaru.
Neji se recompôs e olhou para todos os Kunmunin com raiva por interferir em seu destino, enquanto ele cerrava os dentes e espuma ameaçava sair de sua boca, mas a voz de seu parceiro o trouxe de volta aos seus sentidos. Neji, deixa pra lá, estamos em desvantagem, não acho que os outros times vão nos apoiar, muito provavelmente eles vão ficar de fora porque foram ajudados, você terá outra chance. Tenten insistiu. O Hyuga permaneceu em silêncio por alguns instantes até que concordou relutantemente e relaxou sua postura, o que arrancou um suspiro de alívio dos demais. De sua parte, Tenten se aproximou de seu companheiro ferido, todos pensando que ela ia ser suave e dar-lhe algum tratamento. Sim, claro. A Cordillera. Ela gritou enquanto sacudia o pobre menino com força sob os olhos de todos, o que os fazia ter enormes gotas de suor na nuca. Por incrível que pareça, o menino de macacão verde reagiu. E Tenten, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou um pouco atordoado. O que você acha que viemos para salvar sua pele? Disse-lhe. Naruto suspirou. Os de Konoha já eram tão estranhos quando eu morava aqui, ou é só que eu nunca percebi? Ele pensou por alguns momentos. 10 minutos depois, Lee e sua equipe foram embora e os outros estavam na clareira onde uma discussão começou. Por que diabos vocês ficaram fora da discussão? Menma perguntou com raiva olhando para o time 10. Shikamaru parecia bastante nervoso. Olha, Menma, é meio complicado. Complicado. A Nikki nos salvou. Gritar. Sim, estamos muito gratos. Eles são nossos amigos e é só isso. Shikamaru olhou de soslaio para os times de Kumo nervoso, especialmente o albino. Naruto suspirou. Deixe isso, Menma. O loiro se virou para olhar para seu irmão em confusão. Mas a Nikki, deixe isso, nós os encontramos na floresta no primeiro dia e vamos apenas dizer que não causamos uma boa impressão neles. Ele explicou, fazendo com que o time 10 congelasse. Então eu estava certo, você nos viu. Disse Shikamaru. O ruivo assentiu. Então por que vocês nos deixaram vivos? A pergunta de Nara chocou todos os presentes. Shishika, do que você está falando? Shio perguntou um pouco com medo. Ele os matou. Ino disse, chamando a atenção de todos. Vimos como aquele albino chegou no meio de 3 times e os massacrou impiedosamente. Ele disse apontando para Kaguya. Todos os membros de Konoha olharam para Kimimaro então, alguns com medo e choque, outros com fúria e raiva. Bastardo, por que você fez isso? Se tudo que você precisava era de uma rolagem, você não precisava matá-los. Menma gritou. Kimimaro não vacilou sob o olhar coletivo de todos. Aquelas baratas insultaram Naruto-sama. O silêncio se instalou na clareira por alguns momentos até que Sakura falou. Só por isso? Ele perguntou em estado de choque. O albino concordou. Isso não foi motivo suficiente para eles morrerem. E Akumo disse um pouco mais calmo. Afinal, a equipe de Garou e Zabuza salvou suas vidas. Apesar de terem matado alguns de seus companheiros ninjas na vila, no fundo, ela não conseguia odiá-los. Para mim foi. Respondeu o albino. Menma encarou o Kaguya por alguns momentos antes de mudar de alvo e concentrar sua raiva em seu irmão. Você não vai dizer nada? O ruivo levantou uma sobrancelha. Deveria. A fúria do Namikaze cresceu. Claro que você sim. Konoha é sua cidade natal, sua casa. Você vai apenas ficar sentado depois que aquele idiota matou o seu povo. Gritou revoltado. A intenção de matar inundou a clareira novamente, a pressão sufocante e alguns até tiveram problemas para respirar.
Menma, por sua vez, só podia olhar para o rosto de seu irmão com medo, pois ela tinha que suportar sua intenção de matar e o olhar mortal que ele estava dando a ela. Os olhos de Naruto ficaram vermelhos com as pupilas listradas. Meu povo. O mesmo lixo que clamou pela minha morte desde o primeiro momento em que nasci? Eu pergunto com nojo. Vamos esclarecer uma coisa, não faço parte desta cidade imunda e nunca farei. Ele disse antes de se virar seguido pelas garotas e Kimimaro e Jugo que estavam carrancudos. Todos olharam com medo quando os times de Kumo saíram, mas apenas um se atreveu a falar. Onir-chan, espere. Mas já era tarde, as equipes já tinham desapareceram em um Shushin, deixando a loira com um coração pesado e uma forte vontade de matar o idiota do Menma. Fim do capítulo. XXXXXXXXXX